Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, voltei, estou aqui em casa, graças a Deus, no conforto do lar, né? Depois de uma semana de folga e agora vamos trazer aqui muitos conteúdos para vocês de mercado da bola do nosso Mengão. Por que Felipe Luiz ainda não renovou com o Flamengo, hein? Vou trazer aqui um vídeo e eu espero que esse vídeo aqui explique para vocês o porquê dessa renovação está travada, galera. É isso aí, cara. O que tá faltando, hein? Assista o vídeo até o final, temos aqui 2 cortes da ESPN Brasil com algumas explicações. O que tá faltando? Você vai entender agora. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Fala aí, William. Dessa história do Felipe Luiz também. Mas então, apuração nossa, sim, aqui, inclusive o Pedro Ivo está nessa, que o Felipe Luiz se acertou com o BAP, com o Flamengo, né? Veio uma contraproposta, aquela conversa daqui e de lá e tal, parece que a coisa está encaminhada, mas não está fechada ainda porque há uma discordância, exatamente está aí, ó, na tela do Pedro Ivo Almeida. Felipe Luiz e Flamengo discordam de pagamentos auxiliares e travam renovação. O clube tem pressa para resolver o caso. O que é essa história aí, né? Tem o preparador e tem o auxiliar do Felipe Luiz. Né? Auxiliar, inclusive, é espanhol, né? É espanhol. E até então, o pagamento desses 2 profissionais está incluso no pacote ali, comissão técnica. Sim. Incluso no pacote ali, comissão técnica. Sim. O que o Felipe Luiz fez de contraproposta e tudo, que não chegou no salário que ele queria, mas ele tem coisa por bônus, ele acertou uns outros caminhos ali que podem compensar. O Felipe Luiz quer o seguinte, olha, o acerto salarial com esses 2 caras aqui, eles são à parte, não são mais no combo aqui de comissão técnica. E o Flamengo discorda. O Flamengo acha que no combo, valor salarial ali de comissão técnica, vai ter que incluir os 2. É que normalmente esse é o ponto assim, que né? Esse é o ponto da discussão agora. Porque o Felipe Luiz, inclusive, a história é que o Felipe Luiz... quando convenceu esses caras, inclusive o espanhol, a vir para cá, o Felipe Luiz completou parte do salário do cara com o dinheiro dele. Para convencer o cara realmente a vir e tal, para compensar. Lembrando que ele tem o salário da base, né? Exatamente. Pode até Exatamente. ter o salário diferente, olhando para o que ele conquistou. Acho que cada um pleiteia o que acha interessante e que é importante para você. Cabe às partes chegarem a um consenso. Se não chega, a gente sabe que chega ao fim. É ruim para os 2 lados. Cara, mas perdeu o Felipe Luiz por causa do auxiliar... Você começa o projeto todo de novo. Aí você começa ali do zero, você vai ter que ir atrás de alguém. E aí, será que compensa? O Flamengo tem uma situação financeira... Bom, o BAP essa semana teve reunião, falou e tudo. O quanto o Flamengo faturou, mais de 2 bilhões... que não vai deixar outros adversários gastarem mais que o Flamengo numa janela. Falou uma série de coisas, de avião para o Flamengo, de estádio, de Ninho do Urubu ali transformado também num mini estádio. Falou de tanto investimento. Cara, será que vai deixar escapar o Felipe Luiz por causa de uma discordância deste nível? Ter dinheiro no futebol é essencial, sim. Mas não é tudo. O Flamengo tem tido dinheiro, talvez agora tenha até mais, né? Pela projeção que ele fez, que ele apresentou lá. Mas tem tido dinheiro já desde 2019. Sim. E não tem vencido todas as competições. Sim. Ele vinha, inclusive, de um 2024 que ganhou a Copa do Brasil com a chegada do Felipe Luiz. E um 2023 que não ganhou nada. Perfeito. Porque uma coisa é você ter dinheiro, outra coisa é o trabalho técnico. Não é nem saber gastar, gastar com o treinador. O trabalho do treinador, encaixar com o elenco que você tem. É muito difícil encontrar a pegada do time. Tanto que o Flamengo sofreu com o Sampaoli, com o Vitor Pereira, com o Tite, com um monte de gente que passou lá, os nomes de peso. Sim. Deu certo com o Felipe Luiz. Não é assim, eu tenho dinheiro, eu vou contratar quem eu quiser, pode ir embora. Não é. O sucesso do Flamengo esse ano se deveu muito ao trabalho, claro, também ao dinheiro que o Flamengo tinha. Claro. Também a possibilidade de contratar bons jogadores. Mas muito, principalmente, ao trabalho do Felipe Luiz.
Vamos fazer um intervalinho aqui no nosso Equipe F e a gente volta já já. Não esqueça que na sequência tem... E aqui você não perde nada. Separei também um corte do Sport Center para você ficar bem atento, para você ficar bem informado sobre essa renovação de contrato de Filipe Luís com o nosso Mengão. Se ainda não deixou o like, a hora é agora. Deixa o like aí, vamos lá. Está falando de Flamengo e de renovação do Filipe Luís com o Flamengo. Inclusive, matéria do próprio Pedro Ivo Almeida. E aí, o que será que vai acontecer? O Filipe Luís e o Flamengo discordam de pagamentos, auxiliares travam a renovação, o clube tem pressa para resolver esse caso. E nós vamos explicar para vocês a que pé anda essa renovação do Filipe Luís. Pedro Ivo, vamos lá então falar um pouquinho sobre esse imbróglio. Já era para ter resolvido, começou a se complicar essa história. Já era para ter resolvido, Marcelo, e a gente precisa até voltar alguns meses para a gente entender. O Filipe Luís, ele hoje é um treinador de um tamanho muito diferente do que era ali do meio do ano, pós-mundial de clubes até. O Filipe Luís hoje é um treinador, é uma figura que venceu tudo que podia dentro de campo e um treinador que venceu também a maior parte dos títulos que disputou dentro de campo. Ele tem Copa do Brasil no passado, ele tem Supercopa desse ano e ele passou a ter uma Libertadores e um brasileiro também. A diretoria gostaria de ter renovado já esse contrato antes, certo? Do fim da temporada. Sim. Entendia que seria um preço absolutamente diferente se fosse para negociar depois de um técnico campeão de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. Ele sabia disso também, por isso pediu para pensar só depois da temporada. Chegou o final da temporada, aí a coisa começa a emperrar, porque a diretoria entendia que valia um dinheiro, o Filipe entendia que tinha que haver uma valorização, conseguiu chegar a um denominador comum, algo ali na casa um pouco acima dos 2 milhões de reais por mês, que era também o que custava, por exemplo, a comissão técnica do Tite. Então, não é um valor novo para uma realidade de Flamengo. Só que onde mora o impasse? A diretoria do Flamengo quer que o Filipe, como já vinha fazendo anteriormente, tire desse montante total a remuneração de 2 pessoas que integram a sua comissão técnica, que é o preparador físico Diogo Linhares e o auxiliar Ivan Palanco. Por que a diretoria quer isso? Porque quando o Filipe topa iniciar o trabalho como treinador, ele tira de parte do seu vencimento para pagar a esses 2 profissionais, porque entendia que era muito importante tê-los ali no início de começo de trabalho, ali de trabalho no time profissional do Flamengo, então ele topa tirar um pouco dele para ter esses caras ali que lhe davam suporte, e a diretoria quer manter esse tipo de modelo. Sim. Olha, eu te pago um valor total e você paga a esses 2. Alguém pode perguntar, ué, mas e o Rodrigo Caio? Não, o Rodrigo Caio ele é funcionário do Flamengo, e outros funcionários também são funcionários do quadro fixo, da comissão técnica fixa do Flamengo. Então, o Filipe Luís, o que ele deseja? Que a diretoria não faça ele tirar do montante total dele essa grana para pagar os seus auxiliares. Ele quer que a diretoria negocie caso a caso, do Ivan Palanco e do Diogo Linhares. E o Filipe entende que é um montante que não é nada exorbitante, que representaria também uma valorização a esses profissionais que estiveram ali com ele, foram campeões também nesse pouco mais de um ano. E agora, trazendo informação dentro do Sport Center, que a gente tentava checar a informação um pouco antes aqui do jornal começar, a gente está falando de um montante ali de pouco menos de 400 mil reais por mês brutos, entre 300 e 400 mil, ali quase chegando a 400 mil, um montante bruto para remunerar esses 2, não é individualmente, somados os 2, um montante bruto de quase 400 mil reais a mais do que foi oferecido ao Filipe Luís, que é um pouco mais de 2 milhões para 2 milhões e meio, então, o montante da girando em torno disso, não exatamente, mas um valor bruto ali de 400 mil, pouco menos de 300 mil líquidos para dividir entre esses 2 profissionais. O Filipe e seu staff entendem que isso é o valor que cabe no orçamento do Flamengo, que não pode ser isso que vai impedir o acerto. O Flamengo, por sua vez, entende que já esticou a corda até onde deu. Então tem esse impasse, e acredito que não seja um impasse que vá se arrastar muito, Marcela, porque a diretoria quer resolver isso antes do dia 31, Sim. Ou seja, no máximo até segunda-feira, 31 é na quarta-feira. Então, segunda-feira de 19 amanhã, segunda-feira, seriam ali os 2 dias do prazo final para tentar resolver. Há quem diga que é um cabo de guerra ali, sabe, complicado de se resolver. Há quem diga que o Flamengo não vai abrir mão ou as partes não vão perder esse vínculo por conta desse montante que eu citei agora dos 2 profissionais. Agora, o fato é, a negociação se arrasta. A negociação se arrasta, o impasse está na mesa e o desgaste não é bom para as partes. Quando você conversa com suas fontes, você sente mais para assinar ou para um desfecho ruim para o Flamengo e também para o Filipe? Porque a gente sabe, o Filipe agora vai trabalhar onde? É muito início de carreira, mesmo ele sendo muito vencedor desde já. Marcela, é até pretensão demais da minha parte até chegar aqui para o torcedor do Flamengo e falar, eu acho que está mais para isso, eu acho que está mais para aquilo.
Ontem à noite, por exemplo, durante o dia ontem, sexta-feira, eu tinha uma impressão que a coisa estava um pouco mais travada. Hoje, ao longo do dia, conversando com as pessoas, eu acho que andou um pouco mais, mas tem esse impasse. Amanhã, como é que as partes vão acordar? Quem vai topar ceder? Quem não vai topar ceder? Se o empresário vai abrir mão de parte da comissão, se Felipe vai ceder um pouco mais, Flamengo vai ceder um pouco mais, não sei afirmar. Ontem, acho que estava num cenário um pouco mais negativo para quem deseja a permanência do Felipe. Hoje, talvez, a coisa andando um pouquinho, mas é bom saber. Ainda existe esse entrave, ainda existe essa coisa, essa ponta que precisa ser desamarrada. Não é uma negociação simples. Bom, e hoje está acontecendo o Jogo das Estrelas, acabando, inclusive, neste momento. E por lá passaram o Jorginho, passou o Léo Ortiz também. Eles conversaram com a nossa reportagem e falaram sobre o Felipe Luiz. Legal, vamos ver. Eu tô tentando dar uma desligada, principalmente agora na época de Natal, desligar um pouco o celular, tentar curtir realmente as férias. Mas lógico que a gente sabe do que acontece e muita gente pergunta também se a gente sabe de alguma coisa e eu não sei de nada. Lógico que eu torço para que ele fique pelo ano que ele fez, desde que ele chegou, né? 1 ano e, sei lá, 5 meses, não sei quanto tempo que ele está, mas desde o início sempre foi um grande trabalho, um cara que acreditou no meu trabalho, que põe um jogo que encanta. Eu acho que a torcida do Flamengo gosta muito, combina muito com o estilo do clube. Então a gente espera que ele continue, né? Mas acho que essas negociações aí passam muito por ele e pela direção, e a única coisa que a gente pode torcer é para que ele continue. Acredito eu que com certeza com a possível permanência dele já é um trabalho que já tem um trabalho de 1 ano junto, 1 ano e alguma coisa. Então se chega alguém novo é tudo diferente, você tem que entrar na dinâmica nova de um treinador, dos pedidos do treinador. Então é algo que é novo, né? Então você não pode garantir que vai ser assim, assim, assim. Você não sabe, é um ponto de interrogação. Então acredito que a diferença é essa. Bom, nós temos aí, então, o Flamengo desde a estreia do Felipe Luiz, 93 jogos oficiais, com 58 vitórias, 23 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 70,6%, uma média de gols marcados de 1,78 e sofridos 0,67, e ele ganhou 5 títulos, a Copa do Brasil. Galera, 5 títulos em 93 jogos, cara, com 70% de aproveitamento. É muita coisa, né? Merece ou não merece o salário que ele tá pedindo? Eu acho que merece, cara. Flamengo tem que renovar. Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e Brasileirão. É coisa que não acaba mais. E os jogadores falando sobre isso. É claro que todo mundo sabia que os jogadores falariam exatamente esse mesmo discurso. Mas eles falando, eles dando a entrevista, pressiona ainda mais a diretoria, Pedro. Marcelo, acho que a diretoria sabe que tem um abacaxi grande para descascar, um problema para resolver, porque a gente está falando de um ídolo. E você não abre mão, você vai precisar de uma história muito bem contada caso você não fique com esse treinador. Acho que é por isso que fica tanto esse jogo de versões. Pediu tanto, não pediu, o impasse é esse, mas o Flamengo já procurou, ele virou as costas lá atrás, o preço está na mesa, não dá para pagar mais, responsabilidade, ninguém é maior que o Flamengo. Fica esse jogo de versões, essa guerra de narrativas, porque para o Felipe é complicado explicar por que não toparia seguir, que valor é esse que ele acha que deveria receber. Para o Flamengo também é complicado, por que não conseguiu sentar na mesa e chegar a um denominador comum com alguém tão valorizado e tão importante para a história do clube. Acho que as duas partes perderiam. O Felipe teria que sair para um trabalho do zero e o Flamengo também teria que buscar um treinador para começar um trabalho do zero, e é muito difícil chegar para um trabalho do zero no Flamengo. Todos os treinadores da história recente que chegaram para começar esse trabalho do zero tiveram problemas em algum aspecto. O Felipe ele vai muito bem porque, além do conhecimento técnico que ele demonstrou ter com esses 5 títulos, com esses 70% de aproveitamento, quase 100 jogos, é um cara que entendia muito bem a dinâmica interna do clube. E a dinâmica interna do Flamengo não é simples. Então ele conjugava esse entendimento interno, esse entendimento tático, esse entendimento do ambiente, esse peso com o elenco, com torcida, com tudo mais. É difícil você buscar isso no mercado. Eu acho que ele está no papel dele, de querer essa valorização, saber o que ele representa. E o Flamengo agora vai começar a fazer conta para entender qual é o desgaste, se é um desgaste muito grande ter que abrir mão, se não é um desgaste, se de fato esse valor, sabe, acima ali para os auxiliares não cabe no orçamento, não cabe para o que ele entende como Flamengo. Agora, não vai ser um desfecho fácil de novela, não. Tá certo. Então, veremos o que é que vai acontecer. E lembrando, né? Dinheiro o Flamengo tem. Vamos...
E agora, para complementar aqui o nosso vídeo, vou trazer para vocês as últimas informações, galera, matéria do GE atualizada, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Bem, Filipe Luís dá ok para a proposta do Flamengo, mas salário da comissão técnica emperra acordo às vésperas do fim do contrato. E aí, você está otimista? Você está pessimista por essa renovação de contrato do Filipe Luís? Cara, por tudo que aconteceu até hoje, eu acho que o Filipe Luís hoje deu um passo muito importante para a renovação acontecer. Ele deu ok para a proposta do Flamengo. O que está, então, emperrando essa renovação? Vamos lá. Vamos lá, vou trazer aqui para você isso agora. A responsabilidade no reajuste do salário da comissão técnica é o que trava, no momento, o acerto entre Filipe Luís e Flamengo. O treinador deu ok definitivo para a última oferta rubro-negra, mas entende que a remuneração do auxiliar Ivan Palanco e do preparador Diogo Linhares não devem sair deste montante. O clube discorda. É aí que tá, galera. Só que eu acho que isso vai ser solucionado, viu? Porque a diferença aqui não é muito, né, cara? O Flamengo vai acabar aceitando aí essa proposta do Filipe Luís. Há 4 dias do fim do contrato, as partes jogam paciência para saber quem vai flexibilizar em seu posicionamento. De acordo com a apuração do GE, Filipe Luís aceitou uma oferta abaixo da que pedia inicialmente e compôs o acordo com bonificações por metas e uma multa rescisória acessível ao mercado em um vínculo de 2 anos. A sinalização positiva do treinador foi para um valor com reajuste considerável, mas que não chegou a recorde no cenário doméstico. Por exemplo, Abel Ferreira tem salário superior e Tite também chegou a ganhar mais no Flamengo nesses tempos, né? A percepção foi de que não havia mais brecha para um cabo de guerra. E esse negócio de cabo de guerra, cara, eu não gosto muito, não pega muito bem, né? Filipe Luís já falou em entrevista coletiva ultimamente que quer ficar, que quer renovar. Tanto é, galera, olha só o que ele falou, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui o que ele falou, tá? Então, é o seguinte, a questão agora está nos valores envolvendo Palanco e Linhares, em discussão separada como é de praxe no mercado. Ou seja, isso é normal, né? O jornalista Guilherme Flazueiro informou inicialmente o imbróglio envolvendo a comissão. Filipe Luís já complementou boa parte do salário do espanhol do próprio bolso, quando o convenceu a deixar a Espanha e se aventurar no Brasil no início de 2024, ainda para o Sub-17. Ivan é visto como figura fundamental no início da carreira do brasileiro, com influência na metodologia e questões táticas. Rodrigo Caio e Márcio Torres, outros auxiliares da comissão técnica de Filipe, não fazem parte da negociação por serem funcionários permanentes do Flamengo. Depois da condução por BAP no início das tratativas, o diretor executivo José Boto é quem trata diretamente do tema com Filipe Luís. A expectativa é de que as negociações tenham um desfecho antes da virada do ano. Diante do vazamento das informações desencontradas a respeito de valores, é aqui que eu te falo, ó. Filipe Luís foi direto ao Flamengo e deu ok para a oferta final do clube, com um recado claro: basta acertar a situação de seus pares separadamente. Ou seja, galera, vão se acertar, né, cara? Tem que se acertar, pelo amor de Deus, cara. O Flamengo não pode perder Filipe Luís neste momento, né? Não pode. Filipe Luís cedeu, aceitou a proposta do Flamengo. Inicialmente, ele tinha pedido um valor maior. Como já falei aqui, ele cedeu aceitando um valor abaixo. O que trava a situação neste momento são os 2 auxiliares dele, né? Que ele quer que o Flamengo pague separadamente, certo? E o Filipe Luís, quando trouxe o espanhol, ele pagou do próprio bolso, galera. O auxiliar dele, cara.
E o Felipe Luiz passou a temporada inteira ganhando o menor salário dos treinadores da Série A. Então, você acha que ele não merece? O cara ganhou 5 títulos gigantes, cara. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Carioca. Se for contar as taças, Taça Guanabara, Copa Challenger, Taça das Américas, o Derby das Américas. Então, assim, o cara ganhou muito já em tão pouco tempo, em menos de 1 ano e meio, né? Felipe Luiz merece sim ganhar 2 milhões por mês. É o que eu acho, cara, porque o Tite ganhava mais que isso e não ganhou nada no Flamengo. O Dorival Júnior ganha mais que isso, galera, no Corinthians. Então, assim, se o Flamengo não pagar para o Felipe Luiz, vai pagar para outro. E quem garante que o outro vai ser melhor que o Felipe Luiz? Quem garante? E talvez, se for trazer um cara melhor que o Felipe Luiz ou que tenha mais bagagem, o cara vem para ganhar muito mais do que o Felipe Luiz está pedindo. E quem garante que vai dar certo? Felipe Luiz já deu certo. Quem garante que um próximo treinador daria certo, né? Só que eu acho o seguinte, se esse acordo não sair, não acontecer, os dois perdem. O Flamengo perde. E o Felipe Luiz também vai perder, galera. Porque ele vai para onde? Vai treinar qual time melhor que o Flamengo? Porque na Europa, no momento, ele não pode treinar. Ele não tem o curso da UEFA. Os dois saem perdendo. Então, eu acho que vai dar certo. Eu acho que a partir de amanhã, segunda-feira, amanhã, domingo ou segunda-feira, teremos mais novidades. Aí, esse acordo deve acontecer. Valeu? Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Fui!